Olá, já vamos para a aula 5 aqui do pacote. Hoje nós veremos a chamada reta numérica e antes dela um assunto associado chamado aí identificação de pontos na reta, que será útil aí para o nosso objetivo final. Então tudo começa aqui com a pergunta, que eu até peço para vocês que pausem o vídeo aqui na pergunta, deem uma pensada nela, caso alguém não tenha visto antes, que é o seguinte: como que nós podemos fazer para dar uma espécie aí de carteira de identidade para cada ponto que está sob a reta? Porque a princípio, vendo a pergunta assim, parece que existe uma certa arbitrariedade na escolha. Por exemplo, eu posso escolher esse nome, quer dizer, esse ponto, dar o nome aqui, por exemplo, de João. Esse ponto aqui, colocar o nome de Maria, por exemplo. E depois questionar se os diversos tipos e maneiras diferentes de tentar realizar a carteira de identidade, ver se quais deles vão ser úteis aí para supostamente aí dar a carteira de identidade para todos os pontos que estão, não faltando ninguém. Nesse sentido, então, supondo aí que vocês pausaram o vídeo e pensaram, eu vou passar direto agora para, de certa forma, a receita de bolo que é conveniente para nós aqui. O que vai ser feito é o seguinte: nós vamos escolher um ponto, destacá-lo, vamos dar um nome a este ponto e, por último, escolheremos uma unidade de medida aqui. E aí, então, primeiro vamos construir esse bloco de ferramentas em cima da reta e ver como é que ela vai funcionar. Então, a primeira coisa, vamos escolher um ponto. Eu escolhi de maneira conveniente um ponto mais ou menos no centro. E percebo que ao destacá-lo aqui para vocês enxergarem aí no slide, eu acabei fazendo exatamente as duas atividades, o item A, que é escolher, e o item B, que é destacá-lo. Agora vamos para o item C, que é dar um nome a este ponto que acabei de destacar. O nome que eu vou dar vai ser ponto 0, também um nome conveniente. E agora vamos para a escolha da unidade de medida. Eu aqui, para a nossa experiência aqui, é conveniente eu escolher esse comprimento como sendo uma unidade de medida aqui para a nossa aula. E aí, como uma espécie aí de dica pedagógica, imagine aí que vocês pegaram um pedaço de cartolina e cuidaram para que a largura dela fique exatamente uma unidade de distância, que é o comprimento esse que eu acabei de escolher. E a altura aqui pode ser qualquer tipo de altura, assim, como se vocês a utilizassem para segurá-la. Simplesmente isso. Então, nós já estamos aí com nossa ferramental pronto. Vamos ver como é que essa estrutura vai funcionar para tentar aí dar uma carteira de identidade aos pontos que estão sobre a reta. Então, a gente pegaremos a nossa cartolina, que está representando a unidade de medida. Vamos posicioná-la aí do lado direito do ponto 0. E o que nós descobriremos com isso é um ponto que está a exatamente uma unidade de distância do ponto 0, do lado aí direito. E nós vamos agora então dar um nome a este ponto. O nome que daremos a ele é de ponto 1. Então aí, de certa forma, já temos dois pontos sobre a reta já com a identificação neles. Próximo passo agora é o seguinte: pegar essa cópia da unidade de medida, posicionamos ele agora do lado do ponto 1. O que nós vamos descobrir com isso é um ponto que está a exatamente uma unidade de distância do 1. Só que este, por sua vez, ele está a duas unidades de distância do ponto 0. Então o nome que nós daremos a esse ponto aqui vai ser nome de ponto 2. E se nós seguirmos esse processo, nós vamos descobrir aí um ponto aí que vai estar a exatamente 3 unidades de distância do ponto 0, aí do lado direito. E esse ponto vai receber o nome de 3. Prosseguindo e colocando agora essa cartolina do lado direito do 3, vamos descobrir o ponto que vai receber o nome de ponto 4. O ponto 5, e assim de maneira seguindo ad infinito aí esse processo.
E aí com isso, o que que nós conseguimos? Nós já conseguimos aí dar uma carteira de identidade já para uma infinidade de pontos na reta, aí do lado direito do ponto 0, que é o ponto que nós escolhemos. Aí, e aqui, por exemplo, nós gastamos aí então todos os números naturais. Como os números naturais é um conjunto aí com uma infinidade de pontos, nós gastamos aí supostamente todos os números naturais nesse processo. Já identificamos então aí do lado direito do ponto 0 uma infinidade de pontos. Agora falta aqui do outro lado. No outro lado aqui, do lado esquerdo do 0, não tem ninguém identificado. O que que nós vamos fazer? Pegamos a nossa cartolina, colocamos agora aí do lado esquerdo aí do ponto 0. Nós vamos descobrir então um ponto que está exatamente uma unidade de distância do 0 também, só que do lado direito. Aí lembrando da ideia que nós utilizamos aqui, o nome que nós estamos dando ao ponto é a distância que ele encontra-se do ponto 0. Então, como esse cara aqui ele está a uma unidade de distância do 0, nós vamos dar o nome de 1 para ele. Mas aí vai dar problema aqui, porque temos dois pontos diferentes com o mesmo nome. O que que nós podemos fazer aí para não gerar problema? É aquela ideia dos números inteiros. Bom, eu vou colocar aqui o sinal de menos na frente desse número 1. Aí o sinal vai me indicar de que lado ele está do ponto 0. Então, os pontos cujo nome não carregam o sinal de menos estão do lado direito do 0. Os pontos cujo número carrega na frente dele o sinal negativo são os pontos que estão do lado esquerdo do número 0. E aí nós podemos seguir esse processo. Posicionamos a nossa cartolina aqui, vamos descobrir o ponto que vai receber o nome de menos 2, depois o menos 3, o menos 4, e assim ad infinito. E aí, com esse processo, o que nós fizemos? Gastamos aí, de certa forma, todos os números inteiros. E com isso, como os conjuntos dos inteiros que contém os naturais, ele é um conjunto infinito, nós conseguimos com isso, então, dar uma carteira de identidade, aí uma quantidade infinita de pontos na nossa reta. E aí, um detalhe aqui, não sei se o pessoal se ligou, é que nessas regiões aqui no meio, tem vários pontos aí sem carteira de identidade. O que nós vamos fazer? Aí lembre-se que na última aula 4, nós falamos de frações. Mas aí vamos guardar a informação porque é o seguinte. Então nós temos, esse processo foi feito com o quê? A escolha do ponto 0 e com a escolha da unidade de medida. Com essas duas coisas permitiu então nós associarmos pontos na reta a números naturais ou números inteiros aí. Então assim, uma coisa assim, o que nos impede agora de recortarmos exatamente ao meio a nossa unidade de medida? A princípio nada, nós podemos pegar e considerar, uma vez que nós temos esse comprimento, existe o comprimento que é exatamente a metade dele. O que nós vamos fazer? Então nós cortamos aí a nossa cartolina exatamente pela metade aí. E agora nós a posicionamos então do lado direito do 0. O que nós vamos descobrir? É um ponto que está exatamente a meia distância do 0 e a meia distância do 1. Aí agora nós vamos lembrar que nós vimos na última aula, número fracionário nós vimos que está sempre relacionado à unidade de medida. Então aqui o que nós fizemos foi quebrar a nossa unidade de medida em duas partes. Aí vocês lembrem-se lá daquela ideia intuitiva que eu dei para vocês interpretarem um número racional. Então, como a unidade de medida ela foi quebrada em dois pedaços, o número que vai no denominador é o 2. Aí se nós olharmos do 0 até esse pontinho vermelho aqui,
nós percorremos apenas uma dessas partes. Se nós percorremos apenas uma, então o número que vai aqui em cima é o número 1. Então o que no final das contas nós fazemos? O nome que nós vamos dar a esse ponto aí no centro é o nome de 1 sobre 2. É o nome que nós damos a ele. Então assim nós já, pelo menos, olha, um ponto aqui entre o 0 e 1 nós já conseguimos dar uma identificação. E parece que esse processo também nós podemos utilizar, por exemplo, aqui, ó. Entre o ponto 1 e o ponto 2, tem um ponto que está exatamente no meio. Como é que nós a encontramos? Pegamos aquela meia cartolina, colocamos aqui e nós encontramos esse ponto. Agora esse ponto, então aqui do ponto 1 ao ponto 2, nós temos aí uma unidade de medida. E esse ponto aqui, ele quebra a nossa unidade de medida em duas partes. Aí de novo, vamos recorrer lá à nossa ideia intuitiva para interpretar frações. Como esse ponto quebra em dois pedaços a unidade, o numerador vai ficar 2. Aí agora nós temos que lembrar o seguinte: por exemplo, esse ponto ganhou o nome de 3 porque ele está, na verdade, 3 unidades de distância do zero. Esse ponto aqui, ele tem uma certa distância do ponto 0. Aí, então assim, como ele quebrou a unidade de medida em duas partes, nós vamos contar de meia em meio pedaço. Então, aqui nós andamos um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços até chegar aqui. Então, o nome desse ponto aqui vai ser 3 sobre 2. Vai ser isso aí. Então, assim, a explicação que daria para dar, pelo menos a que eu sei dar também, pelo menos é esta, para este ponto. E o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, já é aquilo que eu falei na aula passada, que existem duas maneiras geométricas de representar um número fracionário, em termos de figuras soltas e em termos da reta numérica. E aqui, de certa forma, nós estamos construindo essa interpretação deles. Aí vai ficar melhor à medida que nós vamos vendo outros exemplos. Então, espero que tenha ficado entendido como é que eu construí o nome desse ponto. Então, o nome desse ponto vai ser a fração 3 sobre 2. Então, para melhorar aí, suponha aí que eu fixei aquela meia cartolina aqui, entre 2 e o 3, então eu achei esse ponto que está exatamente no meio. Então esse ponto ele quebra a nossa unidade de medida em duas partes. Se quebrou a unidade de medida, o denominador fica o número 2. E aí a distância que ele está do zero, nós contamos então de meio em meio pedaço. Aqui nós andamos 1, 2, 3, 4, 5. Então o nome que ele recebe é 5 sobre 2. Aí lembrando agora, até é bom já comentar uma vez, tá? Esse aqui recebeu o nome de 5 sobre 2, esse ponto. Agora falando nessa questão aí de quebrar a unidade ao meio, então por exemplo, esse ponto está com o nome de 1 meio. Aí vamos lembrar aqui daquilo que nós vimos na aula passada. Na aula passada nós vimos que diferentes frações podem representar a mesma quantidade. Então, e como consequência disso, nós temos um teorema aí que nos diz quando que isso sempre ocorre, quando o numerador e denominador é multiplicado pelo mesmo número C, sempre levando em conta que ele deve ser diferente do número 0. Então, por exemplo, aqui, ó, o número 1, de certa forma, nós podemos dar um apelido a ele. O apelido que nós podemos dar a ele é 2 sobre 2, que é no caso, nós temos aqui então a unidade de medida quebrada em 2, né? Duas partes. E para sair do 0 e chegar até 1, nós temos que percorrer
duas dessas metades, então o nome que nós damos a ele é 2 sobre 2. Eu já aproveitar aqui, ó, o número 2. Então, a unidade de medida está quebrada em dois pedaços. Então, o denominador é o número 2. Só que, saindo do zero para chegar no número 2, nós vamos ter que percorrer, ao todo, 4 metades. Então, no final das contas, o número 2 aí ganhou um apelido aí que chama-se 4 sobre 2. Aí, espero que vocês tenham dado uma olhada no exercício 1 da aula passada. Os números inteiros eles podem ser escritos em termos de números fracionários. Então, isso aqui é mais um exemplo. Aí, claro, aos poucos nós vamos nos adaptando com essas informações e essas ideias geométricas nos ajudam a um caminho seguro para o entendimento delas. Então, seguindo com esse processo aí de identificar os pontos que estão na metade aí dos pontos que receberam o nome de números inteiros, então nós já temos aí mais uma galera aí de pontos que recebeu identificação. Mas aí não sei se vocês estão ligados ou não. Por exemplo, essas regiões aqui internas, os pontos aqui, nenhum deles ganharam identificação. Aí como é que nós vamos fazer para identificá-los? Bom, nós já pegamos a unidade de medida e cortamos exatamente ao meio. Aí o que nos impede de pegar a nossa unidade de medida e quebrá-la em exatamente 4 pedaços exatamente do mesmo tamanho? Porque aqui nós temos o comprimento 1. Uma vez que nós temos o comprimento 1, nada nos impede de ter... Assim, como existe o comprimento 1, existe o comprimento que é a metade dele. E por sua vez também existe o comprimento que é a metade da metade do comprimento dele. E essa metade da metade reparte então a unidade original em exatamente 4 partes iguais. O que nós fazemos? Vamos pegar esse pedacinho bem estreito, vamos posicionar do lado direito do zero. O que nós fazemos? Encontramos um ponto que está a meia distância do zero e a meia distância do ponto 1 sobre 2. Aí o que faz esse ponto aqui? Esse ponto aqui, ó, andando, ó, vamos dizer, pulando aí na reta, só esse pedacinho, a conclusão é que nós quebramos a unidade de medida em 4 partes iguais. Então, lembrando daquela ideia intuitiva para representar frações. Então, como nós repartimos a unidade de medida em 4 partes iguais, o denominador da fração vai ser o número 4. E aqui, para andar do zero até chegar nesse ponto, nós andamos apenas uma dessas partezinhas. O nome que nós daremos a esse ponto vai ser 1 sobre 4. Aí, lembrando agora desse teorema aqui, ó, da aula passada, por exemplo, a fração 1/2. Então, por exemplo, aqui, esse ponto, novamente, se nós pularmos só esse comprimentinho aqui, nós chegamos à conclusão que a unidade de medida está quebrada em 4 partes, então o denominador é o 4. Só que saindo do zero para chegar na fração 1/2, nós percorremos 2 dessas partezinhas. Então agora a fração 1/2 ganhou aí um apelido que é 4 sobre 2, por quê? Porque a fração 4 sobre 2 e a fração 1/2, eles representam aí exatamente o mesmo comprimento. E isso aí tem tudo a ver aí com essas ideias de fração que nós vimos na aula passada. Fração, no final das contas, é um número. Para que serve número? Para representar quantidades. Se nós temos 2 frações diferentes representando a mesma quantidade, então, obrigatoriamente, as 2 frações, elas são iguais. Então, essa é a ideia. Aí, por exemplo, aqui o número 1, então já vou colocar aqui. O número 1, então, novamente, andando esses pedacinhos, a unidade de medida fica quebrada em 4 partes, né? Só que
se nós andarmos do 0 até 1, pedacinho por pedacinho, nós vamos percorrer 4 desses pedaços. Então, o apelido novo que o número 1 recebeu é o apelido 4/4. Antes nós tínhamos visto também que o outro apelido para o número 1 é 2/2. Então acaba dando esse tipo de coisa aí na hora de trabalhar com frações. Mas aí vamos deixar aqui o nome que tínhamos antes. Então era isso. Então perceba que nós podemos seguir com esse processo. Bom, nós agora tem esses pontos aqui nessas regiões para identificar, mas nós quebramos novamente a unidade de medida e assim nós vamos identificando todos os pontos que estão sobre a reta. Então assim a conclusão é que nós conseguimos associar cada ponto da reta a um único número real. Essa é a nossa conclusão. Por quê? Porque pensando aí numa reta ideal, ela tem uma infinidade de pontos. O conjunto dos números reais também tem uma infinidade de pontos e com esse processo nós conseguimos associar um a um ponto e número. Através desse processo que surgiu a partir aí da fixação aí do ponto zero e da escolha da unidade de medida. Então feito isso, aí tem aquele negócio, qual que é a vantagem de fazer esse processo? A vantagem é o seguinte, os números reais, por exemplo, nós temos os números fracionários, né? O número fracionário, a vantagem dos números reais é a sua álgebra. Por exemplo, 2 mais 2 sempre vai dar o número 4, não vai ser nem 3,5 nem 4,5, é sempre exatamente o número 4. Então as ferramentas algébricas, elas são ferramentas assim 100% seguras, só que por sua vez são ruins de imaginar. Por exemplo, como eu mostrei para você a fração 2/3, só com a definição de fração é ruim de enxergar. Mas aí quando nós pegamos e fazemos aquelas representações geométricas, ficou muito melhor de enxergar esse número algébrico. Aí agora nós temos um ferramental a mais agora, é um novo tipo de representação geométrica para números racionais, agora de certa forma mais segura do que aquelas figuras soltas que nós tínhamos feito na aula passada. Então, qual que é a vantagem então dessa associação entre números reais e pontos na reta? É que nós conseguimos associar a álgebra dos números reais à geometria de uma linha reta. Então, tudo que nós podemos dizer aí entre aspas, né? Então, tudo que existe de difícil no conjunto dos números reais é tudo que existe de difícil em uma linha reta. Então, essa é a vantagem, poder associar ideias algébricas a ideias de linha reta, ideias geométricas. Aí tem mais um detalhe aí, mais teórico, por exemplo, nós só falamos até agora de números inteiros, naturais e números racionais. Se você fosse seguir esse processo de ficar aqui identificando os pontos, isso, claro, numa discussão assim mais teórica, em termos aí de construção dos números reais, você descobriria que nós gastaríamos todos os números racionais e mesmo assim ficariam pontos que não receberiam identificação. Aí qual é o ajuste que tem que ser feito? É utilizar os chamados números irracionais para identificar o restante dos pontos da reta que ficaram sem identificação. Mais ou menos nesse sentido aí que nós falamos aí que ficariam buracos aí na reta, ou seja, pontos aí sem identificação. Quem faria esse papel os números irracionais. Então assim, o que é uma reta numérica no final das contas? É a correspondência biunívoca que existe entre o conjunto dos números reais e uma linha reta a partir da fixação de um ponto de origem. Esse ponto de origem recebe o nome de número zero e também de uma unidade de medida. Fixou essas coisas, ponto de origem, unidade de medida, conseguimos a correspondência biunívoca de pontos da reta com o conjunto dos números reais. Então é isso aí a aula de hoje. Então agora eu tenho um exercício para vocês fazerem aí. Pega aí uma folha de bloco milimetrado,
vocês desenhem uma linha reta o mais perfeito possível aí na sua folha, indo até a margem final aí da sua folha. E aí você pega a explicação dessa aula e faz exatamente como eu fiz, até chegar aqui, vamos dizer, gastando aí os números inteiros. Faça exatamente da maneira como foi explicado aqui. E aí o próximo passo, uma vez que nós gastamos os números inteiros, é começar a utilizar as frações. Aí agora nós vamos fazer algo diferente. Agora pegue a sua unidade de medida e corte em exatamente 3 pedaços iguais. E o que você vai fazer então? É seguir esse processo de identificação de pontos aqui nos meios, só que sempre quebrando a unidade de medida em 3 partes iguais e vendo as frações novas que você vai descobrir através desse processo. Então a aula de hoje era isso, espero que tenha sido entendível. Essa aula é bastante importante. A aula que vem nós já vamos falar aí de ordenação do conjunto dos números reais e vamos utilizar essa ideia de reta numérica, ordenação dos números, para conseguirmos compreender um pouco melhor o que é os tais de números irracionais. Então, nos vemos na próxima aula aí. Até mais!